Olá, estamos começando mais um programa Paracatu Rural recheado de informações para você. Você sabia que um grupo de bactérias tem papel de peso na fixação do nitrogênio? Pois é, esse nutriente é de extrema importância para a saúde da planta. A nossa equipe procurou um especialista que explicou como funciona esse processo. Veja só. A fixação biológica do nitrogênio é um processo realizado por alguns grupos de micro-organismos que apresentam a enzima nitrogenase funcional, responsável por tornar disponível o nitrogênio presente na atmosfera para a nutrição das plantas. A fixação biológica se constitui na principal via de incorporação do nitrogênio à biosfera e, depois da fotossíntese, é o processo biológico mais importante para as plantas e fundamental para a vida na Terra. A fixação biológica do nitrogênio é um processo natural em que a planta de feijão ela se associa a uma bactéria que está presente no solo e que através dessa associação a planta consegue absorver o nitrogênio, ela consegue obter o nitrogênio necessário ao seu desenvolvimento. A partir do contato dessa bactéria com o sistema radicular das plantas, ocorre a formação de estruturas nas raízes, são pequenas bolotas que nós chamamos de nódulo. E nesses nódulos estão presentes essas bactérias que fixam o nitrogênio. Estima-se que a FBN tem uma contribuição global para os diferentes ecossistemas, da ordem de 258 milhões de toneladas de nitrogênio por ano, sendo que a contribuição na agricultura é estimada em 60 milhões de toneladas. Para entender melhor o peso desse nutriente, é preciso considerar o seu papel na formação da planta. De todos os gases que nós temos na atmosfera, 78% dos gases é nitrogênio. Só que ele está numa forma que a planta e poucos seres vivos conseguem assimilar. Quando ocorre essa formação desses nódulos, as bactérias presentes nesses nódulos elas conseguem capturar o gás, o nitrogênio, ele quebra essa molécula, né, gasosa e consegue incorporar em substâncias, em moléculas que serão transportadas para a planta. E aí essas moléculas irão formar proteínas, o DNA das plantas, enzimas que são necessárias para todo o funcionamento biológico da planta. Então essa é a grande importância que o nitrogênio tem. No Brasil, o caso mais exitoso de fixação de nitrogênio é representado pela cultura da soja, onde o uso de inoculante, a partir da década de 60, garantiu a competitividade para a mesma, quando comparada com a produção de outros países, refletindo diretamente na balança comercial do Brasil. O custo por hectare da inoculação é de R$ 8,00, ou seja, com o processo de inoculação, são economizados R$ 898,00 por hectare. Se considerarmos os 27,7 milhões de hectares plantados com soja no Brasil, a economia proporcionada pela não utilização de adubos nitrogenados é da ordem de 24,9 bilhões de reais anuais, algo em torno de 10,3 bilhões de dólares. Além da economia em recursos financeiros, há um impacto positivo no meio ambiente, já que a inoculação reduz o uso de adubos químicos, que podem contaminar o solo e as águas. Em relação a benefícios, nós temos conseguido resultados bem interessantes com a fixação biológica de nitrogênio. Nós temos conseguido atingir níveis de produtividade de 60, 65 sacas de feijão por hectare, usando ou a inoculação, né, do rizóbio isoladamente, ou a sua associação com 50 quilos de N por hectare, nós temos conseguido esses níveis de produtividade. Isso representa para o produtor uma grande economia de nitrogênio e para o meio ambiente também traz bastante benefício, uma vez que hoje existe uma preocupação global com essa questão de emissão de gases de efeito estufa e nós temos resultados, né, científicos que comprovam que o uso de nitrogênio em excesso, ele favorece a emissão do óxido nitroso, que é um dos gases mais danosos em relação a essa questão do efeito estufa. Um outro benefício que está ligado a essa parte ambiental
seria a redução da contaminação de águas subterrâneas, o lençol freático, uma vez que o uso da FBN ela traz a possibilidade de eliminar ou até reduzir a questão do uso de fertilizantes nitrogenados. Vamos agora a um breve intervalo e voltaremos já já. Superfértil, 15 anos em Paracatu. Agrônomos e técnicos com capacitação para um atendimento e acompanhamento especializado ao agricultor. Representante de grandes empresas multinacionais do agronegócio com agilidade na entrega dos produtos. E ainda estacionamento exclusivo para os clientes. Superfértil, 15 anos em Paracatu. Marginal 040 749, Alto do Açude, 3672 3630. www.superfertil.com.br. Meribá Irrigação, a loja do pequeno e do grande produtor rural. A Meribá oferece, em parceria com a Irrigaterra, do projeto a montagem de pivô central, irrigação convencional por aspersão ou gotejamento, peças e componentes para a execução dos projetos e reposição e ainda hidrômetros rurais, conforme resolução do SEMAD e GAN. Conheça também as placas de energia solar fotovoltaica. Garantia de economia, tornando sua propriedade ecologicamente correta. Meribá Irrigação, Luiz Gouveia Damasceno 133, Senhora de Fátima, 3671-2848. Posto Cruzeiro, posto de combustíveis, peças, acessórios e serviços para veículos leves e pesados, ferramentas, peças para máquinas agrícolas, troca de óleo e lubrificantes, aluguel de equipamentos para construção civil e completa lanchonete. Posto Cruzeiro, qualidade de quem é líder, confiança de quem tem 55 anos de estrada. Posto Cruzeiro, a amizade que faz a diferença e te transforma em muito mais que um cliente, um parceiro do nosso sucesso. Você já ouviu falar da cultivar da Embrapa BRS Esteio? Essa é uma variedade de feijão preto bastante lucrativa, devido à sua resistência à antracnose, alta produtividade e ainda facilidade na colheita direta. Conheça mais sobre ela agora no Paracatu Rural. A cultivar de feijão preto BRS Esteio originou-se do cruzamento entre as linhagens FT 85-113 e POT 51, realizado em 1992 na Embrapa Arroz e Feijão, em Santo Antônio de Goiás. Entre suas principais características está a alta produtividade e a grande tolerância a doenças foliares, como a antracnose. A qualidade dos grãos também é um diferencial entre as principais cultivares do gênero encontradas no mercado. Essa variedade de feijão, ela é do grupo comercial Preto, ela foi lançada esse ano pela Embrapa Arroz Feijão, o nome dela é BRS Esteio. Essa variedade de feijão, ela tem como característica principal o alto potencial produtivo. Nos ensaios que a Embrapa desenvolveu, chamado ensaio de valor de cultivo e uso, essa variedade obteve ganhos expressivos sobre todas as testemunhas lançadas hoje no mercado de feijão preto. Então é um material que tem um potencial produtivo muito elevado em relação ao que tem hoje no mercado disponível aos produtores. É uma variedade que possui alta tolerância a uma das principais doenças foliares do feijão, que é a antracnose. Ele possui uma característica também muito especial que o torna hoje um dos produtos que tem o maior potencial no cultivo de feijão, que é a qualidade de grão. Em 77 ensaios conduzidos entre 2005 e 2010, na época de semeadura de inverno no Mato Grosso e Rio de Janeiro, na época da semeadura das águas em Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo e São Paulo, nas épocas de semeadura do inverno e seca no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, nas épocas de semeadura das águas e da seca em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, e nas épocas de semeadura nas águas, seca e inverno em Goiás e Distrito Federal, a cultura BRS Esteio apresentou 8,1% de superioridade em produtividade de grãos, quando comparada à média das testemunhas BRS Valente, BRS 7762 Supremo, BRS Esplendor, BRS Campeiro e IPR Uirapuru. Além da maior produtividade, a BRS Esteio também oferece grãos maiores e mais facilidade na colheita mecanizada, devido ao seu porte ereto. O feijão ele tem um valor agregado quando você tem
grãos graúdos, variedades que produzem grãos com tamanhos maiores. E essa variedade possui essa característica, né? Isso foi testado pelas principais indústrias processadoras de grão no Brasil e se confirmou, então, nos ensaios de pesquisa e nos trabalhos com as indústrias, que esse material tem características vantajosas em relação ao que tem hoje no mercado. É uma variedade que tem um potencial para se colher diretamente com a colhedora axial, tem o potencial produtivo maior hoje entre todas as cultivares de feijão preto do mercado e possui qualidade de grão que o diferencia das demais. Então é uma nova possibilidade, uma nova opção aos produtores de Paracatu e região como uma alternativa ao cultivo do feijão do Grupo Comercial Preto para a região de Minas e os demais estados do Brasil para onde o material está recomendado. A cultivar de feijoeiro comum com grãos pretos BRS Esteio apresenta ciclo normal, alto potencial produtivo, grãos com excelente qualidade culinária e moderada resistência à antracnose. É indicada para semeadura nos seguintes estados e épocas de plantio: águas, seca e inverno nos estados de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Nas águas e seca nos estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul. E águas nos estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará e Paraíba. No início do programa, nós falamos sobre a fixação do nitrogênio e a importância desse nutriente para as diversas culturas. Agora a gente continua falando desse tema, porém mostrando um trabalho da Embrapa, que tem por objetivo isolar bactérias capazes de trazer o maior retorno ao produtor rural. Confira. A tecnologia da inoculação de bactérias do gênero Rhizobium na cultura do feijoeiro é antiga e trabalha com 3 estirpes de Rhizobium. Para potencializar o trabalho desses micro-organismos, a Embrapa realizou amostragens de solo nos 4 estados brasileiros que mais produzem feijão. Foram identificadas aproximadamente 600 bactérias, das quais 17 foram isoladas para estudos. Atualmente nós temos no mercado e registrados no Ministério da Agricultura 3 estirpes de Rhizobium, que são as bactérias fixadoras e que podem ser usadas pelas empresas produtoras de inoculante para a fabricação do inoculante usado no feijoeiro comum. Bom, acontece que essas bactérias, algumas delas, né, elas já foram selecionadas há bastante tempo e estão aí no mercado desde então. O que a gente tem feito de diferente, uma abordagem que a gente tem adotado é conseguir solos, né, provenientes de áreas de produtor e principalmente daquelas regiões onde a produção de feijão tem um grande impacto nacionalmente. Então, por exemplo, nós temos solos, nós conseguimos bactérias isoladas de solos do estado de Goiás, do estado da Bahia, do Paraná, de Minas Gerais, que são hoje os maiores produtores nacionais de feijão. Bom, e o que a gente faz com essas bactérias? Nós executamos várias etapas do processo de seleção, sempre comparando com as 3 bactérias que estão no mercado hoje e vamos selecionando essas bactérias. Nós começamos com 600 isolados, hoje nós temos aqui no campo 17 isolados que saíram desses 600. A etapa seguinte é separar dentre as 17 amostras colhidas 4 grupos de bactérias que se revelarem mais interessantes para o produtor. Os testes de campo estão sendo realizados em locais distintos, de modo a verificar a interação dessas bactérias com as raízes do feijoeiro em diferentes tipos de solo e clima. O trabalho é acompanhado de perto pelos pesquisadores e o resultado será a base de novas técnicas para aumentar o retorno do produtor. A próxima etapa, nós iremos avaliar esses isolados numa condição muito próxima à condição que o produtor rural conduz à lavoura dele. Ou seja, a gente vai parar, não vai usar essas parcelas pequenas de 4 por 6 metros e aí a gente vai usar grandes faixas inoculadas. Só que a gente vai selecionar dessas 17 em torno de 4 bactérias, aquelas mais interessantes, que estão
que sobressaírem nos ensaios que estão sendo conduzidos. Hoje, por exemplo, aqui em Paracatu, nós temos esse mesmo ensaio em Água Fria, em Santo Antônio de Goiás, lá na Embrapa Arroz e Feijão, em Unaí e em Cristalina. O trabalho realizado pela Embrapa é minucioso e leva tempo, mas a razão disso é não perder nenhum detalhe. O objetivo é encontrar bactérias que consigam trazer o maior retorno nas condições mais variáveis, se mostrando uma opção viável para o cultivo em qualquer faixa do território nacional. Por que a gente faz isso? Porque essas bactérias são seres vivos, né? E a interação dela com o meio ambiente é muito grande, é igual a planta de feijão. O comportamento de uma planta de feijão aqui em Paracatu, dependendo da cultivar, lógico, ela é completamente diferente do que você vai observar lá em Cristalina. Então a chance dessa bactéria apresentar uma interação grande com o ambiente também pode ocorrer. Então o que a gente busca? A gente busca bactérias que possam ser mais eficientes do que aquelas que nós temos no mercado e que apresentem um elevado grau de eficiência independente do ambiente. A Ideal Modas é a loja da família, do campo e da cidade. Confecções e calçados masculino, feminino e infantil. Brinquedos, linha baby, carrinhos e cadeirinhas, cama, mesa e banho. Tapetes, enxovais, tecidos em geral, malas e mochilas. Na Ideal Modas, pague do jeito que achar melhor. 20% de desconto à vista. No crediário próprio em até 11 vezes sem juros ou no cartão em até 12 vezes sem juros. Ideal Modas, próximo ao semáforo da Quintino Vargas, no centro de Paracatu. 3671-6523. Você sabia que pode ser dono de um apartamento em Caldas Novas por a partir de R$ 194,44 por mês? Isso mesmo! Conheça o mais completo resort de Caldas Novas, Mirante da Serra Termas Resort. Mais de 27 mil metros quadrados com 17 piscinas, lazer e rentabilidade dentro de um mesmo espaço. Fale com nossos corretores e conheça o apartamento decorado. Mirante da Serra Termas Resort. Informações 38 9951 7671 ou 3408 7671. Todo dia é dia de comprar barato no Supermercado Paracatu. Os menores preços para você e sua família sempre saírem ganhando. Açougue completo, panificadora, frutas e verduras fresquinhas, frios, bebidas, produtos da cesta básica, utilidades domésticas e muito mais. Faça seu cartão Super Compras ou use o seu cartão de crédito. Supermercado Paracatu, aberto de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos até às 13 horas. Supermercado Paracatu, essencial no seu dia a dia. Infelizmente, o Paracatu Rural de hoje fica por aqui. Mas amanhã estaremos de volta aqui neste mesmo horário, na tela da TV Minas Brasil. Muito obrigado pela sua atenção. Acesse o nosso portal www.paracaturural.com.br, curta também a nossa fanpage facebook.com/paracaturural e reveja os nossos programas. Até amanhã, hein? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.